torcedor, Romarinho não acredita mais no projeto do Sport e pode ir para concorrente na janela extra. Vamos falar sobre isso, o Chico também. E a contratação do Sport, o Souza, que veio de 21 anos, que veio do Bragantino. Vamos falar sobre isso. O diretor do Sport fala na rádio que não deixa eu entender que não está acreditando que o Sport vai para a final, não. O Sport vai ficar fora da Copa do Brasil de 2026. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Romarinho não quer ficar no esporte. Erro de logística. Não está acreditando mais no projeto. Erro dele. Na posição dele, o Romarinho, né? Agora contrataram o Carlos Alberto. Já tinha o Gustavo Maia. E o Barleta também joga ali. 4 jogadores numa mesma posição. Mas tem posição lá atrás. Principalmente zagueiro esquerdo. Zagueiro esquerdo só tem Chico. E Renzo da base. É Renzo que subiu da base, né? Pois é. E aqui tem 4. Se é erro de logística, é culpa de Romarinho. Romarinho tem proposta do Vitória da Bahia. Mas do Ceará. Ele, Chico, vamos falar. A pressão está um pouco alta, está 20-14. O que eu quero dizer é que vai abrir uma janela extra. Mas olha só, a janela extra tem um asterisco. Tem um asterisco. Mas eu vou falar sobre o que o diretor falou na rádio aí. Né? É uma coisa preocupante, né? Vamos falar aqui. Mas antes, a janela extra vai abrir dia 10, ou é dia 11 de março, ou é 10 de março. É 10 de março a 11 de abril. Se eu não me engano é isso. É 10 de março a 11 de abril. Para jogadores dos estaduais que estão terminando o contrato. Porque tem clubes de interior que só vai jogar o estadual, não joga nacional. Feito o Operário de Várzea Grande, né? Só joga o estadual. Então, tem muitos jogadores, que só tem contrato até o estadual. Então, a janela é para esse tipo de jogador, que esteja sem contrato, quando terminar o estadual. Então, mas eu sei que a CBF tem asterisco que ainda pode modificar para ajudar os clubes. Mas a priori a gente entende que é assim, interpreta que é assim. Então, se o Romarinho foi para a diretoria e diz que não quer ficar no esporte, então o que o esporte tem que fazer para ele poder ir para o Vitória da Bahia ou para o Ceará? Ele tem que fazer o quê? Tem que rescindir o contrato dele antes de abrir a janela, no período da janela de transferência. Antes da janela dia 10 de março, a janela extra que a CBF permite, de estadual para jogador que está sem contrato. Tem rescindir o contrato dele agora. Né? O investimento que o esporte fez, porque é melhor você ter um jogador pagando salário, um jogador insatisfeito e o salário está pagando salário e a folha está indo, e a folha sofrendo na folha, com o jogador insatisfeito, né? O custo-benefício, ou o cara está insatisfeito, foi erro de logística, erro de Romarinho, bota 4 jogadores na mesma posição, ou ele não está acreditando mais no projeto, né? Ou ele não está mais acreditando no treinador, no comando do treinador no vestiário. Ou ele percebeu que ele foi treinado por Vojvoda há uns 5 anos, né, Romarinho? Será que ele percebeu que Pepa se perdeu? Eu não sei, né? Fica tudo em aberto aí, torcedor. O Sport contrata se eu não me engano, é o Arthur Souza, né? Eu nem prestei muita atenção nessa contratação, porque é o quê? É um jogador que o Bragantino jogou aqui pro Sport, de 21 anos. Você perde Gustavo Coutinho, que não é essas coisas todas, mas é um cara profissional, para pegar um jogador que o Corinthians não quis, que botou o Corinthians na justiça, né? Ele e o Mosquito saíram na mesma época, porque botaram o Corinthians na justiça por falta de pagamento do FGTS. Tava no Red Bull, não tem interesse, ficou com uma joia lá do Sport e mandou o zagueiro é bom, o zagueiro que veio do Bragantino, o Lucas Cunha, é bom? Agora também mandou esse aí, é o substituto de Coutinho, ou seja, o Sport perde ali na posição de centroavante, né? Eu sei, vamos lá. O que eu quero dizer é que o diretor falou os dois diretores, um disse que Pepa vai ficar,
porque tem 14 jogadores, isso justificando a derrota para o Santa Cruz da Série D e para o Náutico da Série C na ilha, justificando é entrosamento. Entenda uma coisa, um diretor justificou isso, disse que Pepa não sabe porque falta entrosamento, porque dos 28 jogadores que o Sport contratou, 14 foram contratados agora. Dos 28 que o Sport tem, 14 foram contratados agora. Mas também tem jogadores do ano passado, né? Fabrício Domingues, Tite Ortiz, né? Barleta, tem um monte do ano passado, né? Igor Cairus, de Plástico, tem um monte também do ano passado, que ele poderia utilizar os jogadores mais entrosados, né? Nos clássicos, né? A gente já vê que é uma desculpa justificando, tipo aquelas desculpas, sabe, de amarelo. Vamos lá. Aí hoje, ou foi ontem na rádio, um outro diretor disse que o problema de perder para o Náutico na Ilha do Retiro, que tem uma folha bem baixinha, com jogadores de baixo nível, que o Sport tem uns jogadores de alto nível, justificou o seguinte: é porque o Santa Cruz e o Náutico treinam desde novembro, estão entrosados. O problema é que o Sport perdeu para o Santa Cruz no Arruda, perdeu para o Náutico na Ilha do Retiro, foi isso, entrosamento, porque o Náutico e o Santa Cruz treinam em novembro. Em contrapartida, ele não fala dos valores individuais que o Sport tem e o Náutico e o Santa Cruz não tem. Então, quando ele diz que a falta é entrosamento, então o jogo com decisão, se o Sport passar, o Sport vai ter... Praticamente ele está dizendo que o favorito vai ser o Santa Cruz, porque está entrosado desde novembro. Então, se o Sport não passar pelo o decisão e o Santa Cruz, o Sport perde o quê? A eliminação da Copa do Brasil de 2026. Ou seja, Pepa eliminou a gente, o Sport, nessa primeira, na Copa do Brasil de 2025, no primeiro jogo, e vai desclassificar a gente também na Copa do Brasil. O Sport vai ficar também de 2026 se não passar pelo Santa Cruz, decisão de Santa Cruz, porque eles estão mais entrosados. Pepa também já usou isso também, justificando, né, entrosamento. E os valores individuais? E os jogadores que estavam juntos no ano passado, que Barleta, Tite Ortiz, Fabrício Domingues, Igor Cairus, de Plástico, um monte que estava aí no ano passado. Não conta não? Não conta não? Não podia fazer um jogo num desenho tático e jogando, botando os outros esporadicamente para entrosar aos poucos? Ou em vez de fazer um rodízio de 360 graus maluco em jogos e não levando em importância o nível do jogo, todo jogo era a mesma coisa? Mas a gente tem escutado o treinador esquece o passado. Então ele é um cara que o repórter perguntou: e a derrota com o Santa Cruz, com o Náutico na ilha, e agora a eliminação por Opera? Ele: não, esquece o Santa Cruz e o Náutico, já passou, não pode fazer nada. Não, você tem que olhar para os erros, você tem que sentir o que você fez, senão você acha que está tudo bem. É o próprio, ele disse na coletiva. Então é isso aí. Agora a contratação, meu Deus do céu, essa contratação para mim foi uma contratação de jogador para ir para o sub-20 do Sport, né? Se eu não me engano, é o Arthur Souza, 21 anos, é para ir para o sub-20 do Sport, não para o profissional, para disputar uma Série A. É isso aí, valeu, torcedor do Sport.